Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Hoje, nessa noite de quarta-feira, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, unindo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas orações, o desejo de melhorarmos, de estudarmos, o desejo de orarmos juntos, para que possamos fazer a diferença na vida daqueles irmãos que estão necessitando das orações, mas também que possamos recarregar as nossas energias, nos sentir mais plenos de vida. Então, estamos aqui nesse instante, rogando a esse Mestre querido que possa nos abençoar, nos iluminar, que os nossos anjos da guarda, os nossos mentores queridos, possam estar conosco neste momento, nos intuindo, nos auxiliando, tratando, e que possamos sair depois deste momento em que nos dedicamos a esse estudo, a essa oração, sairmos renovados, em paz, prontos para enfrentarmos as adversidades que possam surgir na nossa caminhada, mas também que possamos desfrutar dos momentos de paz, dos momentos de equilíbrio, que possamos estar juntos nesta corrente de orações. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao estudo da noite de hoje, né? Bom, hoje nós vamos falar de uma passagem do Evangelho onde Jesus faz a cura da mulher hemorroíça. Precisamos de compreender melhor essa leitura, essa passagem, contextualizando essa narrativa. Primeiramente, precisamos entender o que é hemorroíça. Hemorroíça é a pessoa que sofre com fluxo de sangue descontrolado. Então, é como se a mulher tinha um fluxo de sangue contínuo, não parava, como se ela estivesse constantemente menstruada, um tipo de uma mini hemorragia, né? Então, isso aqui é uma mulher hemorroíça, né? Aquela que sofre com fluxo de sangue. Essa leitura que nós vamos ver hoje, ela é descrita em 3 evangelhos. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 20 a 22. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. E o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Eu vou pedir licença para vocês para ler este texto do Evangelho de Lucas e nós vamos estudá-lo. Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz. É lindo, né? Essa passagem, né? Nós temos nesses 3 evangelhos essa passagem que fala dessa mulher e não é citado o nome dela. Mas nós temos
algumas citações nos apócrifos. No apócrifo de Nicodemos, por exemplo, eles a chamam de Berenice, ou Serápia, ou Verônica. Então, nós percebemos que no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, não tinham interesse de falar o nome dela, mas eles tiveram interesse de narrar o que havia acontecido. Primeiro, nós precisamos de entender o que aconteceu neste momento que significava uma mulher que sangrava naquela época. Então, nós precisamos de novamente fazer a nossa viagem, deixar o nosso conceito do mundo ocidental do ano de 2020 e vamos lá no primeiro século, quando Jesus estava encarnado, quando Jesus pregava, curava e levava a boa nova aos corações. Pois bem, na cultura do povo hebreu, durante todo o período menstrual, a mulher era considerada impura. Todos os meses da vida toda em que ela estivesse menstruada, ela era considerada impura. Porque, na realidade, ninguém podia ter o contato físico com a pessoa impura. Na realidade, assim, até o sangue dos animais era considerado impuro e depois tinha todo um processo para tirar essas impurezas para a pessoa voltar à realidade. Então, poderia ser o sangue matando um bicho, tudo mais, depois tinha que ter o ritual da purificação. E a mulher, nos dias de menstruação, ela era considerada impura. Pois bem, então, a pessoa que tivesse o contato, naquela época, com um ser impuro, que estivesse impuro, ela tinha que se apresentar a um sacerdote para fazer o ritual da purificação. Olha que interessante. Como que era esse ritual? As pessoas que tinham menos recursos, elas tinham que levar 2 passarinhos, 2 pássaros vivos. Aí o sacerdote matava esses 2 passarinhos, aí o sangue era colocado nessa bacia que era dedicada ao sacrifício. Esse era um dos rituais de purificação. E eles acreditavam que depois disso a pessoa já não estaria mais impura por ter tido contato. Eles tinham um sacrifício, né, para compensar aquela impureza. Pois bem, vocês imaginem bem essa coitada, né? Pensem na provação dela, porque ela estava há 12 anos sangrando. 12 anos que ela não parava de sangrar. E aí nós temos que imaginar como que era a vida dela, né? Nós temos alguns textos, inclusive um texto de um livro de Divaldo, e a psicografia de Divaldo, né? Mas de Amélia Rodrigues, que falava um pouquinho sobre Berenice, Serápia ou Verônica, né? Então, ela era considerada impura há 12 anos, porque ela sangrava. Ela tinha uma ânsia de cura. Vocês não imaginam o sofrimento dela. Porque ela foi com os sacerdotes que exorcizaram para que ela parasse de sangrar e nada. Ela foi em todos os médicos da região dela e nada. Foi para regiões distantes, nada. Ninguém conseguia curá-la. Vocês imaginem bem o que é a família dela ter uma pessoa impura e que não fica pura. Era considerado pelo povo mais ignorante como se fosse um castigo dos céus. Se os céus castigam, o que será que aconteceu para essa pessoa ser castigada? Imaginem a fofoca, né? E como que era a pessoa? Naquela época, quando as mulheres tinham
a menstruação, muitas vezes tinha um quartinho separado para elas da casa, para que elas pudessem ficar ali, ou o esposo se retirava, ia para outro aposento, né? Mas não tinha o contato com ela, ninguém, nem um abraço. Se tivesse filhinho, aquele momento, aqueles dias, durava mais ou menos uma semana esse ritual, que eles não podiam encostar nos filhos, né? Abraçar ninguém, sabe? Realmente, contato zero. Agora vocês imaginem essa pessoa, há 12 anos, sofrendo com esse fluxo sanguíneo que não parava. Todo mundo já sabia da história, os sacerdotes faziam rituais, fizeram várias tentativas de vários rituais e não conseguiram nada de cura, né? Ela já ficava constrangida e ela percebeu que os familiares dela ficavam constrangidos com a presença dela, ela se sentia exposta e sentia que eles já detestavam a presença dela na casa, né? Então, ela pegou tudo que ela tinha de bens materiais e gastou buscando tratamentos. Nada, tudo em vão. Bom, aí ela chegou na cidade buscando o conhecimento de um médico que ainda não havia sido consultado. Mas quando ela chegou lá, ela ouviu dizer de um profeta de Nazaré que acabava de chegar em Cafarnaum. E ela escutou a história de que uma tormenta indescritível havia tomado conta de lá e que eles sobreviveram a essa tormenta. Contavam que Jesus havia conversado com o vento, com as nuvens, e ela foi ficando cada vez mais curiosa. E queriam escutar aquilo. Só que ela ouviu falar que esse homem também curava. E tinha várias pessoas que foram curadas por ele. Cegos, paralíticos, endemoniados. E ela foi crescendo no desejo de conhecer esse Jesus. Então, ela ouviu falar que Jesus havia curado a filha de Jairo e que ele sempre contava essas novidades ali, o povo ficava contando as novidades, ela escutando daqui e dali. Só que ela ficava envolta nos seus véus, porque vocês imaginem a aparência dela, sendo que ela não podia sair à rua, ela tinha que ficar em casa, para sair só para se tratar. Então ela estava magra, esquálida, com aquela cara de enferma, chamava a atenção dela, né? Porque ela não parava o sangramento. Então, ela ouviu falar de Jesus e ela procurou uma forma de chegar até ele. Só que ela leva um susto, porque envolto perto de Jesus está uma multidão. Por onde Jesus passava, ficava aquela multidão ao redor dele. Mas ela pensa, eu preciso de ir até ele. Eu preciso de ultrapassar essa multidão. E ela vai ali se encolhendo no meio das pessoas, até que ela se aproxima mais de Jesus. Quando ela aproxima dele, o coração dela parece que salta do peito, de tanta emoção que ela tinha percebido que tinha chegado perto daquele momento. A voz dela não conseguia sair da garganta. O que ela ia falar? Ela ia se expor no meio daquela gente? O que eles poderiam fazer com ela, né? Então ela já tinha sido muito humilhada. Durante anos ela vinha sendo humilhada e não era aceita nem para a família. Como que uma turba de gente iria aceitá-la em algum momento? Então ela acreditou que ele tinha uma força, porque ela sentia que saía dele uma energia, uma força extraordinária. Então, o que ela faz? Ela se aproxima por trás de Jesus e dá um jeitinho de alongar, de levar o braço magrinho dela até tocar a veste de Jesus.
No mesmo momento, ela sentiu as cólicas pararem na sua barriga e ela sentiu que o sangue havia estancado. Uma sensação estranha a dominou e ela sentiu-se renovada. E ela sentiu um êxtase naquele momento. Só que nós vamos fazer um breve parágrafo para entender onde é que ela tocou Jesus. Porque ela toca Jesus na barra da túnica dele, na borda, né? E o Evangelho fala que ele toca na orla da túnica. O que é a orla de uma túnica? Tem a túnica, só que eles tinham um ritual que era tido como um mandamento, os hebreus, de que toda túnica deveria ter a sua barra bordada com um bordado azul, como se fosse uma franja naquele cantinho, e bordavam, primeiro, como prática religiosa, para que, ao ver o bordado na barra, a pessoa se lembrasse dos 10 mandamentos e dos outros mandamentos, e que, ao tocar e lembrar dos mandamentos, lembrariam das leis divinas que estão acima de nós, e seria uma lembrança para que a gente buscasse praticar as leis divinas. Então, para isso, tinha a orla, que era esse bordado, lá na barra da túnica, em azul, o bordado com algumas franjas, um pedaço lá, e quando a pessoa olha, a pessoa lembra de cumprir os mandamentos. Pois bem, por que a mulher toca exatamente na orla da túnica? Porque existia um ensinamento que ali ela estava tocando nas palavras divinas, nos mandamentos. Ela estava entrando em contato com a divindade que falou os mandamentos que eles seguiam. Então existia um significado bonito, né? Ela não tocou no braço, ela não tocou, ela toca na orla dessa túnica. Pois bem, então, o sangue era considerado o quê? Vida. Se ela está sangrando há 12 anos, o que ela está perdendo? Vida. O que Jesus dizia, né? Que ele era o caminho, a verdade e a vida. O que significava aqueles mandamentos ali? O que significava aquela lembrança dos mandamentos? Que você se enchia de vida quando você cumpria os mandamentos, e vida boa. Então, o significado do ritual dessa mulher foi tocar na orla, onde ela sabia que, de alguma forma, ela iria receber a vida, porque ela estava com aquele que ela acreditava ser o enviado de Deus. E, nesse momento, Jesus realiza a cura física dela, né? E junto com a cura física, a gente sabe que tem outras curas também, né? Quando Jesus para e fala, quem me tocou? Ele não se vira, ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos falam, impossível, mestre, saber. Tem uma turba de gente aí, como que a gente vai saber quem te tocou? Aí Jesus insiste, alguém me tocou diferente, porque saiu de mim uma virtude, um poder. E aí ela falou, meu segredo foi descoberto. E ela vai tremendo de medo, de pânico, e confessa para Jesus, porque ela não deu conta de fugir, de sair correndo, nem de mentir, porque ela sabia daquela aura, daquela grandeza. Então, quando ela fala, conta a história para Jesus, esperando que Jesus, junto com os outros, pudessem recriminá-la, o que ia acontecer com ela, e ela percebe que Jesus a envolve com seu olhar,
aquele olhar maravilhoso de Jesus. E ele diz: filha, vá em paz, a fé te salvou, fica livre do teu mal. Lágrimas tomam conta daquela mulher. Os mais próximos lhe indagam curiosos, desejando saber o que aconteceu com você, mas ela vai permanecer ali imóvel, porque ela não acreditava que depois de 12 anos de intensos, de longo sofrimento, de todas as formas de sofrimento que ela podia ter, ela estava curada, ela podia recuperar a sua vida, podia voltar a conviver com as pessoas, com as famílias, poderia abraçar alguém, poderia ter o convívio na casa com os seus familiares, né? Então, ela volta para sua casa. Só que quando lá chega, ela sente algo singular. Ela recupera a saúde do corpo físico, mas ela não fica em paz. Ela começa a perceber que ali não é o lugar dela. E ela reconhece Jesus, o Salvador, aquele que os profetas falavam. E ela pensa que a vida dela não é mais a mesma depois que ela conheceu. E ela sente uma vontade de seguir Jesus, de ouvi-lo e de seguir seus passos. Então, o que ela faz? Ela deixa a sua casa, despede-se dos parentes e volta, seguindo Jesus. Ela seguiu por toda parte, por cidades próximas da orla do mar. Ela alimentava o espírito dela com as palavras dele, que eram fonte de vida. Ela encontrou a felicidade seguindo Jesus. Então Jesus foi preso, e naquelas horas de incerteza de qual seria o destino daquele mestre amado, ela seguiu a cruel subida até a colina da caveira. Sob o peso do madeiro que Jesus carregava, enfraquecido por não ter se alimentado direito desde a noite anterior, pelas longas horas de flagelação, ele cai. No momento que Jesus cai sob o peso da cruz, ela não se contém e ela se arrisca. Ela pega uma toalha branca de linho que ela trazia e ela envolve a face ensanguentada e dolorida de Jesus. Quando ela retira essa toalha, o rosto dele, tingido pelo sangue, fica marcado. Ele olha demoradamente para ela, naquele momento. Os lábios dele nada diz, mas ela ouve a voz que fala: vai em paz, eu lembrar-me-ei de ti. Então, as tradições diziam que ela se chamava Serápia, mas que depois desse episódio mudou o nome para Verônica, que significa verdadeira imagem. Pois bem, que importa? Serápia, Berenice, Verônica, não importa o nome. Ela acompanha o mestre até esse momento de dor. Ela rompe o cordão de isolamento para limpar o rosto daquele que deitou sobre ela um olhar amoroso quando a curara há tempos atrás. Então, Verônica tem uma imensa gratidão por Jesus. E nós percebemos que naqueles anos atrás ela estava morta, sem vida. Ela sentia que ela estava indo embora, morrendo a cada dia. E Jesus restituiu-lhe a vida. Só que ela volta para sua casa e ela percebeu que ela havia recebido a vida física, mas que a vida espiritual não estava ali onde ela estava. Ela decide mais uma vez ser corajosa e acompanhar o mestre.
E, novamente, a fé dela faz com que ela rompa as barreiras e, novamente, chegue perto de Jesus. E quando ela faz isso, ela recebe o olhar de Jesus, de gratidão pelo que ela havia feito. Mas lá atrás, quando ela foi curada, né, ela consegue perceber que ali, naquele momento, ela estava diante da pessoa que faria diferença na sua vida, que traria para ela a fonte de água cristalina da paz, de espírito, do conhecimento. Ela bebia as suas palavras durante todo o tempo que ela acompanhou. Pois bem, então, como que é a fé da mulher hemorroísa? É uma fé passiva ou uma fé ativa? Ela tem uma fé ativa. E nós pensamos, mas a gente nem não tem fé. Nós temos. Nós temos fé. Quando você entra no avião, você tem fé que você vai fazer a sua viagem, vai chegar lá, você confia, né? Quando você estuda bem, você tem uma fé de que você vai se sair bem, né? Então, nós temos fé em todos os momentos da vida. Mas muitas vezes nós buscamos uma fé passiva. Não. A nossa fé tem que ser ativa. Nós temos que dar alguns passos em direção dos objetivos que a gente quer. Porque se Verônica tivesse ficado lá na sua casa acomodada, ela não teria nem mesmo conhecido Jesus. Pessoalmente, vocês pensem bem o que é isso, estar junto de Jesus nesse momento. Então, foram 12 anos de sofrimento. Aí ela tomou uma atitude mais radical. Ela saiu de casa em busca disso, né? Aí o estudo dessa parábola do Haroldo Dutra, ele conta uma história muito engraçada, que ele fala da história do cachorro. Que um homem parou num posto para poder abastecer, escutou o uivado, o cachorro chorando. Aí ele foi ao banheiro, tomou o lanche, abasteceu. Quando voltou, o cachorro está uivando. Aí ele virou para o cara e falou assim: mas por que aquele cachorro ali está uivando? Aí o cara do posto falou: é porque ele está deitado em cima de um prego. Aí o homem achou esquisito e falou assim: mas o cachorro deitado em cima de um prego está uivando? Está sentindo dor. Sim, ele está com uma dor. Mas a dor não é tão grande que o faça levantar-se do prego qual ele está deitado em cima. Ele uiva. Então, o cachorro não tomou uma atitude, porque também ele estava numa zona de semi-conforto. Mas se a dor apertasse mais um pouco, ele ia levantar. Só que era um cachorro meio masoquista esse, né? Porque na primeira cutucada de um prego eu já teria levantado rapidamente. Então, às vezes, a gente está sentindo prego na gente. A gente está deitado no prego sem perceber, reclamando da nossa vida, reclamando de inúmeras situações que a gente está vivenciando. E não tomamos atitude. Porque essa mulher, ela estava com uma dor tão profunda, um sofrimento tão horroroso, que ela toma uma atitude drástica de tentar, de uma vez por todas, a cura daquele mal que a cometera. Como que está a nossa fé? Será que nós teríamos disponibilidade em ir atrás deste mestre? Ou será que nós estamos acomodados não a um, mas a vários pregos? Será que a gente está com um prego na cama que a gente dorme? No sofá que a gente senta? Na cadeira? No carro? Será que nós temos sentido pequenas dores e nos acostumado por falta de iniciativa, de vontade?
de darmos um jeito naquilo que nos incomoda, de buscar ajuda, de acreditar em algo superior que pode nos ajudar a nos tirar daquela situação de intenso sofrimento, né? Pois bem, então, a fé faz isso com a gente. Porque o próprio Cristo falava que a fé removia montanhas. E as pessoas ficavam esperando olhar para o monte e ele desaparecer, e ali ter uma planície, não é mesmo? Mas não. A gente sabe que a fé remove as montanhas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da preguiça e da dor. Porque muitas vezes, naqueles momentos complicados, a fé é o bálsamo que cicatriza as nossas feridas internas e externas. Então, é necessário movimentar essas energias, é necessário movimentar as nossas energias internas. É necessário ter a confiança em Deus? Sim, mas é necessário ter confiança em si mesmo. Porque nós saímos do raio da acomodação para a ação que nos permite ser um participante deste momento em que a nossa fé, junto da nossa atitude de fé, possa fazer a diferença nas nossas vidas. Então, aquela mulher, ela sabia, ela era uma mulher que tinha conhecimento dos mandamentos. Ela sabia onde ela iria encostar. E outra coisa, nós sabemos que todo e qualquer sofrimento é porque nós nos afastamos, de alguma forma, dos mandamentos divinos, em alguma das nossas vidas. Ela tinha essa consciência no seu inconsciente, tanto que ela busca a reconexão com o sagrado, tocando a orla ali da túnica de Jesus. Pois bem, então, se nós temos consciência de que todos nós temos fé, nós precisamos verdadeiramente de agir com fé e de acreditar. São muitos os relatos de todas essas pessoas que passaram por Jesus e que tiveram sua vida completamente mudada. E pessoas que no máximo do sofrimento iam buscá-lo. Naquelas estradas areientas, poeirosas, cheias de poeiras, iam com hanseníase, com filhos endemoniados, com pessoas amarradas naquelas camas, naquelas padiolas, no desespero de chegar perto de Jesus para receber uma cura. Essas pessoas iam até ele, além da fé em Deus, da fé naquele Filho de Deus, também fazia um movimento da confiança em si, que é, vou fazer exatamente o que for preciso. Pois bem, mas qual a lição que Jesus quer ensinar quando ele cura a mulher hemorroíça? Ele não quer aparecer quando ele faz as curas. Ele mostra que ele veio para fazer o bem, e que fazer o bem é tudo o que nós devemos desejar realizar nas nossas vidas. Fazer o bem ao próximo, o bem para nós mesmos, para o desconhecido, para o estranho, para a sociedade. Isso que Jesus veio ensinar para nós. Naquele momento ali teve um movimento fluídico da energia de Jesus para aquela mulher. Ele nem a tocou, mas houve aquela conexão fluídica e ela foi curada. Pois bem, quando acontecia uma cura, e ele falava que alguns tinham olhos para ver, ouvidos para ouvir,
O que nós percebemos dessa mulher? Que ela teve olhos e teve ouvidos. Tanto que ela volta para sua casa e sente um vazio. E ela decide retornar em busca daquele mestre e o segue. Por onde ele vai, durante o tempo que ele esteve ali encarnado. Essas curas mostram a oportunidade que as pessoas têm de ter a consciência da cura espiritual. A cura espiritual, a cura do nosso espírito. Porque muitas vezes nós almejamos a cura da matéria, de nos livrarmos dos desconfortos, das dores e tudo mais. Das implicações todas que uma doença física traz. Mas nós precisamos de saber que muitas vezes uma doença se instala para que nós sejamos curados dos nossos espíritos doentios, que se perderam em muitas vidas, em muitos momentos, com pensamentos, sentimentos e ações contrários às leis divinas. Então, o exemplo dessa passagem dessa mulher que toca na orla de Jesus, a orla que é o bordado na barra da túnica, ela simbolicamente ela volta para os mandamentos divinos. Ela se reconecta com esse Pai consagrado. E depois de curada fisicamente, ela percebe que o seu espírito não fora curado e que a cura se encontra com Jesus. E ela, mais uma vez, uma mulher de fé destemida, acreditando e tendo fé em Jesus, ela confia nela e parte em busca do Mestre. E quando ela depara com o martírio do Calvário, que ela percebe Jesus sem se alimentar, todo ensanguentado, humilhado, naquele sol causticante, carregando uma cruz de madeira maciça, pesada. Jesus cai. E naquele momento ela é corajosa o bastante. Confia nela, na força dela. Rompe aquele isolamento que os soldados faziam e chega até Jesus. E seca o seu rosto naquela toalha alva. E como retribuição, fica ali marcado o rosto de Jesus, mostrando para ela aquele significado da troca e que Jesus sabia quem era ela. E ele mesmo fala para ela que não iria se esquecer dela. Vocês imaginem a emoção dela de acompanhar Jesus até o final. Mulheres corajosas, mulheres valorosas, mulheres do Evangelho. Tantas são essas histórias. Bom, então, o estudo da mulher hemorroíça nos leva nesse contexto que era naquela época, da gente perceber que tudo o que aconteceu durante a vida de Jesus tinha um ensinamento diferente do outro. Tinha um significado, cada olhar, cada palavra, cada gesto, que iria ficar anotado nesses evangelhos, para passar para a posteridade, para inúmeras gerações, para que nós, 2000 anos depois, pudéssemos agora, com o conhecimento e a fé que temos, compreender o que havia acontecido naqueles anos. Lá, quando Jesus era encarnado. Aí nós compreendemos inúmeros relatos da grandeza espiritual do nosso Mestre Jesus, da bondade do nosso Pai, que deixa esses ensinamentos ficarem imortais
para que nós e dos nossos descendentes possamos conhecer a história deste, que foi o espírito mais iluminado, mais evoluído, que aqui esteve encarnado, que dividiu a história em antes e depois. Temos fé? Temos. Acreditamos em Jesus como nosso Salvador? Sim. Jesus como Filho que vem governar este planeta desde quando este planeta foi criado? Sim, acreditamos. Para que a nossa fé seja operante, precisamos de aliá-la com as nossas ações, fazendo a nossa parte, unindo o nosso desejo, a nossa crença, a fé que temos em Jesus, em Deus nosso Pai. Para aquilo que quisermos realizar, vamos pensar o que precisamos fazer para a realização do que necessitamos. Se eu desejo me curar, o que eu preciso fazer? Qual a minha parte? Será que eu ainda acredito na cura única do meu corpo físico? Será que quando eu busco me curar espiritualmente, curar o meu espírito das minhas sombras, não será esse o caminho da verdadeira cura? Será que quando eu me curo espiritualmente, eu não facilito o processo da minha cura física? Isso nós precisamos de pensar, de refletir e decidir que caminhos iremos escolher. O da mulher hemorroíça, de gratidão, volta e segue Jesus. Ou será que nós vamos seguir o caminho, de novo, de quem o conheceu e seguiu a sua vida sem olhar para trás e sem pensar? Precisamos refletir sobre isso, a nossa decisão. O que nós estamos fazendo? Qual o nosso comprometimento? Qual a nossa ação em torno do nosso processo de cura? E dessa cura ampla, que envolve a cura das mazelas da minha alma, que eu cultivo e cativo há milênios. Através de uma onda de egoísmo, de egocentrismo, de orgulho, de vaidade. E eu preciso hoje, nessa escalada evolutiva, decidir trabalhar todos esses pensamentos e sentimentos, transformando-os em ferramentas para a minha evolução espiritual, sem dor. Só assim eu vou ter tirado verdadeiramente o prego da minha cama. Porque muitas vezes nós colocamos um colchão em cima do prego e nos esquecemos que ali de baixo o prego pode ir furando, furando, furando o colchão e aparecer de novo. Não nos enganemos mais. Nós não temos mais tempo para isso. Nós não temos condições de nos mantermos aliados a uma mentira. Nós precisamos de ser verdadeiros e de assumirmos o papel que nos cabe. O papel de realizar ações voltadas para o amor, para a luz, para a cura das nossas próprias sombras. Vamos juntos, que é mais tranquilo. Estamos todos nessa escalada evolutiva buscando nos ajudar uns aos outros, para que juntos possamos evoluir e irmos nos curando de cada mal que ainda habita o nosso ser físico e espiritual. Vamos refletir sobre essa bela passagem. Se vocês quiserem, nós temos a passagem da Bíblia que já está colocada no Evangelho, né, de Lucas, que já está colocada no canal, e temos também
As Primícias do Reino, A Mulher Hemorroíça, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, para quem quiser ler mais, né? Então é isso, meus amigos, que essa reflexão possa calar fundo na nossa alma e que durante inúmeras vezes nós possamos retornar a ela pensando, refletindo e aprendendo. Porque não foi no primeiro momento que a mulher hemorroíça se curou e já ficou ali com Jesus, não. Ela voltou para o seu lar, ela experimentou, ela sentiu e depois decidiu. E nossos processos serão assim também. Nós vamos pensar, refletir sobre esses ensinamentos e depois tomaremos decisões para o nosso bem que promovam a nossa cura. Porque quando nós falamos do nosso bem verdadeiro, é a proximidade com o nosso Mestre Jesus, com as leis divinas que são colocadas para nos ensinar. E assim nós vamos agradecer a oportunidade que temos de ter um Espírito tão maravilhoso como Jesus, que decidiu cuidar de todos nós que habitamos o orbe terrestre. Vamos fazer a nossa oração da noite de hoje, rogando aos bons espíritos que nos assistam também neste momento. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que estamos aqui tendo de estarmos contigo em oração, em comunhão de energias. Jesus querido, quanta gratidão pela sua vinda aqui encarnados, nos ensinando tantas lições maravilhosas que ficam tatuadas nas nossas almas para sempre. Obrigada, Mestre. Obrigada a todos esses que escreveram os evangelhos e nos deixaram essas histórias maravilhosas para que pudéssemos ler quantas vezes fosse necessário e refletirmos sobre elas. Agradecemos a todos esses amigos queridos, Chico, Divaldo, que psicografam essas obras maravilhosas que temos estudado aqui. Obrigada. Proteja esses queridos que tanto trabalham em prol da humanidade. Proteja, Jesus, todos aqueles que são vinculados aos trabalhos voluntários, que nada recebem e que são religiosos, porque são ligados a essa energia do sagrado, mas que amam verdadeiramente os seus irmãos de fé, os seus irmãos por parte do nosso Pai divino. Obrigada, Jesus, por termos um lar, por termos uma família, por termos inteligência, pelo nosso corpo físico, pela nossa inteligência, pela nossa alegria, por podermos olhar tudo ao nosso redor, sentir, ouvir, falar, por podermos ter mãos e pés. Obrigada, Jesus, pelos amigos que cruzaram o nosso caminho, nesta e em todas as encarnações. Obrigada por aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea e da nossa família espiritual. Obrigada, Jesus, pelas cores maravilhosas deste mundo que nos dão o tom da alegria que devemos plantar nos nossos corações, junto com a gratidão de termos a oportunidade de inúmeras encarnações para repararmos o mal que fizemos e aprendermos sobre o amor. Te pedimos, Mestre querido, que neste momento que a humanidade é assolada por esta pandemia, que o Senhor possa envolver a nossa terra com essa luz bendita, unindo com as nossas vibrações, que cada lar deste planeta seja abençoado com a luz do amor, da cura, da verdade, que nós possamos juntos vibrar para que
nós possamos plasmar saúde, paz e harmonia, e que este mundo que habitamos cada vez mais se aproxime do período da regeneração, onde as dores sejam minimizadas, os sofrimentos, os ódios, os rancores, a violência, e que tudo isso dê lugar ao amor, à paz, à alegria e à harmonia. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Abençoa a todos que estão neste instante fazendo tratamento físico e espiritual. Abençoa a todos que estão neste momento na aprendizagem de lidar com a dor, com a doença, com essas reflexões que nos levam a um caminho de luz. Abençoa, Mestre querido, todos nós que estamos aqui conectados em Teu nome. Abençoa, Mestre querido, todos os nossos irmãos que necessitam, nesse instante, de sentir a Tua energia e de participarem deste processo de cura. E que todos os nossos irmãos tenham condições de lidar com o crescimento espiritual que se aposta de nós quando nós nos reconectamos às energias e aos ensinamentos do nosso querido Mestre. Que a luz do Senhor nos envolva a todos, dando-nos a paz, a harmonia, que os nossos mentores queridos possam verdadeiramente auxiliar cada lar, cada um que estiver necessitando. Que nós possamos não nos esquecer dos nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando. Assim finalizamos esta oração com muita gratidão no coração, pedindo que estes tratamentos possam ser realizados em todos nós e que possamos sair renovados na energia e continuarmos a nossa estrada com fé, com esperança e com alegria por termos Jesus como nosso guia. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, terminamos mais um estudo nesta noite de quarta-feira. Eu desejo que todos vocês estejam agora se sentindo bem melhores, mais calmos, mais tranquilos, mais fortalecidos. Peço que aqueles que gostaram do nosso estudo deem like. Peço que divulguem o nosso canal se acharem que possa auxiliar alguém, que possa ser útil para alguém. Nós estamos fazendo o nosso estudo e oração neste período de pandemia, todos os dias, exceto sábado, às 18 horas. E nas quartas-feiras nós nos encontramos às 21 horas. Estão todos convidados para formarem conosco essa corrente de oração. E assim desejo que a noite de cada um seja abençoada, leve, sem nenhum prego na cama, e que todos possam ficar em paz, com alegria, deste momento que estivemos reunidos sob as bênçãos de Jesus, e que amanhã, quando o sol nascer, que possamos abrir os nossos olhos, estamos vivos, agradecer por mais um dia e aproveitar a oportunidade, vivendo o hoje, sem o peso do passado, sem a ansiedade do futuro, para que juntos possamos ter uma quinta-feira maravilhosa, de trabalho, de realizações e de gratidão. E amanhã às 18 horas nós nos reuniremos, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muito obrigada pelas mensagens carinhosas no chat, e até amanhã às 18 horas. Uma boa noite, amigos.